Olá, tudo bem com você? Eu sou Liana Lopes, sou mentora em desenvolvimento pessoal. Eu, Alan Mendanha, psicanalista, psicoterapeuta e terapeuta da família. E nós estamos aqui no nosso 7º episódio do canal Entre Linhas, Histórias que Geram Valor. Certo, doutora Alan? Sim. O que você está achando dessa jornada de analisar esses livros poderosos? Então, são histórias que eu já acompanhei pessoas em clínica e tal, que gerou uma transformação fenomenal na vida delas. Então, se você entender a história, pegar aquilo que mais te chamou a atenção e aplicar na sua vida, com certeza você vai ter uma mudança significativa. Eu tenho, assim, eu tenho muita consciência que isso pode gerar uma transformação na vida de qualquer pessoa. A única coisa que eu preciso é que as pessoas entendam que se eu não fizer nada diferente, ou não buscar conhecimentos, não fazer coisas novas, eu vou ficar vivendo o mesmo ciclo que eu vivi a vida inteira. Então é uma oportunidade. Eu gostaria, lá no passado, tivesse encontrado uma oportunidade dessa, de encontrar ferramentas que pudessem me ajudar a mudar a minha história. Perfeito. Gente, tem sido uma riqueza. A cada episódio a gente analisa um livro, um filme, uma história da vida real. E aí nós trazemos aqui, né, as nossas experiências. O Alan traz as análises técnicas dele enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, enquanto psicanalista. E realmente tem sido muito poderoso. Então aproveite essa oportunidade para pegar essas chaves, para transformar as lições que você aprende aqui em um plano de ação, né, para mudar aí os seus comportamentos, os seus resultados. E muito importante também, né, doutora Alan? Compartilhe, comente e curta, porque nós queremos muito que esse conteúdo alcance outras pessoas. E para isso nós precisamos do seu engajamento, da sua colaboração. Bora começar o livro de hoje? Sim. Hoje a gente vai falar sobre o livro Codependência Nunca Mais. Pare de controlar os outros e cuide de você mesmo. Olha que tema! Por que você escolheu esse livro, doutora Alan? Porque hoje nós vivemos uma geração que muitas pessoas estão dependentes ou codependentes. Então gerou uma dependência muito grande. Tanto que mudou a idade da adolescência. Hoje o adolescente pode ficar em casa com os pais, tranquilo até os 30 anos. Até 30 anos é adolescente. Então só tenho 4 anos que eu sou adulta, então tá tudo explicado. Jovem adulto. Tá tudo certo. Tá vendo? Já encontrou uma solução para seus problemas. Né? Ah, ainda sou adolescente. Tem só 4 anos que eu me tornei adulta. Mas vamos lá. Esse tema é muito importante. Vou confessar algo pra vocês. Eu acredito que a dependência, né, e a codependência é um padrão de comportamento que eu tenho buscado vencer. Identifiquei há algum tempo, depois de alguns resultados que eu tive de escolhas erradas baseadas na minha dependência emocional. Então é extremamente importante falar sobre esse tema. Pra gente começar, doutora Alan, queria que você explicasse para as pessoas o que de fato é uma dependência ou uma codependência emocional. Então, a dependência e a codependência estão ligadas, entrelaçadas. Então, não tem diferença entre as duas? Tem, porque eu sou, um exemplo, vamos pegar uma jovem que iniciou um relacionamento agora, mas todas as decisões que ela vai tomar, a mãe tem que ir junto, a mãe que faz, a mãe que faz. Então ela adquiriu uma dependência da mãe. Só que a mãe já fez isso inconscientemente para que no futuro a filha também ela também se torne dependente da filha. Então no futuro a filha não vai conseguir abandonar ela. Então tudo na vida dela a filha vai ficar fazendo. Então aí onde você vai ver que a pessoa casou, tem a família dela, mas tudo da mãe ela tem que resolver, ela que tem que fazer. A mãe não toma nada sem ser, não toma nenhuma decisão se a filha não estiver lá, ou o filho. Aí começa a ter desgaste no relacionamento, no casamento, porque mas tudo sua mãe aparece isso, aí vira aquela disputa. Então isso é porque gerou uma dependência e uma codependência. Mas aqui ela está falando só das dependências. Como que eu fico dependente de alguma coisa? Droga, um exemplo. Bebida alcoólica. Tem pessoas que falam assim, eu não sou viciado, mas todo final de semana eu tenho que beber, sexta, sábado, domingo, na balada. Você é um viciado. Você só se condicionou a finais de semana, mas você já está viciado. Então você tem uma dependência da bebida. Então a mesma dependência, quando me falta um final de semana, aquela pessoa que é só os finais de semana, outra durante a semana toda, quando me falta isso, me dá angústia, me dá crise existencial, final de semana não prestou, nada prestou. É a mesma coisa de uma pessoa quando ela é dependente ou codependente de outra. Quando essa outra pessoa não está presente... Esses mesmos sintomas, os assim, mesmos de sintomas abstinência. de abstinência. E ela tem que estar lá. Então, vamos lá, você trouxe uma questão de... A pessoa é dependente emocional. Então, os pais criam com muito carinho, amor, mas criam uma pessoa muito dependente. Não faz uma castração na época certa. Que é começar a dar à criança a responsabilidade que ela precisa. Então, vamos lá. Você conhece aquela jovem
que já tem 20 e poucos anos e até hoje não pegou, nunca andou de ônibus, mesmo que os pais não tenham condição financeira, e os pais levam, busca, não pode andar no Uber sozinho porque é muito perigoso, não pode andar de ônibus que é muito perigoso e tal. Aquela pessoa já é totalmente dependente emocional dos pais. Só que agora, até certa idade, isso é legal. Só que tem que estar fazendo as castrações por fase. Então ela já está vivendo uma fase de 20 e poucos anos, mas como se fosse um adolescente de 12, 13. Aí ela não venceu isso. Quando ela entrar no relacionamento, ela tá saudável? Não, é porque Não. ela vai só transferir essa dependência, né? Pronto, é isso aí. Aí ela transfere pro namorado. E aí no começo ele acha bom, porque ele fica sendo o rei. Só que depois, quando o caso, fica cansativo, porque a pessoa fica trazendo tudo aqui. Eu falo, mas peraí, você não tomou uma decisão sozinho, eu tenho que fazer tudo. Aí começou a ficar cansativo. Aí começa a ter os conflitos, porque dependência e codependência. Aí tinha dependência e codependência dos pais, e agora passou a dependência pro relacionamento. Então, assim, só pra eu entender. Um pai que é dependente emocional, automaticamente, se ele não se curar, ele vai criar filhos que têm dependência emocional. É certo? Quase exato. Por quê? Porque a gente puxa os nossos, né? É o meio. É o único meio que ele sabe, né? É a única meio. referência que ele tem. E aí fica refém. E aí, como ele é dependente emocional, ele quer que o filho esteja sempre... Ele quer ser sempre útil pro filho. Ele quer sempre que o filho esteja dependendo dele, porque ele depende dessa aprovação, dessa dependência do filho. Isso seria a codependência. Seria a codependência. Eu dependo da dependência do meu filho de mim. Pra eu me sentir útil, pra eu me sentir bem. É isso aí. E aí eu vou... vai virando esse ciclo, né? Porque aí a pessoa que tem essa dependência, porque aprendeu dos pais, acaba atraindo outros relacionamentos também, abusivos, ou de outra pessoa que é dependente, também. ou de uma pessoa que vai abusar da dependência emocional e vai virando aquela bagunça. É isso aí. A pessoa nunca vai ter uma saúde emocional estável, porque ela sempre vai estar o quê? Dependente ou codependente de alguém. Caraca, muito sério isso. Muito. Tá, mas vamos lá. Como que uma pessoa, o pessoal que tá aqui nos assistindo, tem, assim, alguns sinais de que você é um dependente emocional? Tem vários sinais. Vamos lá, um sinal que você é totalmente dependente emocional. Eu não faço nada sem aprovação de fulano. Até certa idade, isso é o quê? Bacana. Então, eu não faço nada sem aprovação da minha mãe, mas eu tenho o quê? 12, 13 anos, então tá fantástico. Ótimo. Não, agora eu já sou uma pessoa adulta e tal, mas eu não faço nada sem a dependência, mesmo eu estando casada, eu não faço nada sem a dependência da minha mãe. Eu preciso que a minha mãe aprove para depois eu fazer. Quer dizer, não é igual, não, sou dependente do meu marido. Não, eu sento com meu marido, a gente conversa, casal, e toma a melhor decisão. Não, mas eu não tomo nenhuma decisão se a pessoa não estiver comigo ou não me auxiliar. Então eu sou uma pessoa totalmente dependente. Esse é um dos sinais. Outro sinal, a pessoa tem que tomar decisão simples. Ela saiu de um emprego e já apareceu outro trabalho lá que ela poderia trabalhar. Não, mas eu não posso. E se minha mãe não gostar? E se meu pai não gostar? Será que meu pai vai aprovar? É a dependência eu queria que você chegasse nisso. Porque às vezes a pessoa até toma decisão, mas ela toma decisão motivada na aprovação que ela vai receber do outro. Isso também é uma maneira de ser dependente emocional. É uma maneira de ser dependente emocional. Eu não consigo fazer nada que eu não seja aprovado por alguém. Então eu tenho uma dependência completamente. Só que esses padrões, eles vão se ramificando em todas as áreas da sua vida. Espiritual, emocional, profissional. Aí você não entende, mas tá aquela pessoa lá na empresa que ela é altamente eficaz, ela tem um potencial imenso, só que tem uma pessoa que tem menos potencial que ela precisa de validação, que é a pessoa que tem que ficar falando, não, você pode fazer isso, não, mas como se a pessoa tem potencial para muito mais? Só que ela criou essa dependência de validação, precisa sempre alguém me valide para que eu sinta que eu posso ir lá e fazer. Ai, gente. Então ela não tem uma maturidade. Gatilhos acionados aqui. Então, isso é muito sério e isso é muito pesado, isso é muito cansativo, isso atrapalha muito a jornada da gente, em né? todos os aspectos. E aí, às vezes, é importante você falar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas não, eu faço as coisas sozinha, eu tomo as minhas decisões sozinha e tal, não fico dependendo do meu pai e da minha mãe, não. Não fica dependendo conscientemente, mas inconscientemente tudo que você tá fazendo é buscando a aprovação do papai, da mamãe e das outras pessoas. Isso também é um exemplo de dependência emocional. Dependência emocional. Tá, identifiquei que eu sou uma dependente emocional. Tá claro pra mim que a dependência emocional é um padrão de comportamento, né? Sim. Tá claro pra mim que eu tenho esse padrão de comportamento. O que eu preciso fazer pra me livrar disso, Alan? É fácil?
Bom, depende muito. Depende da fase que se está e depende com quem você está. Quando eu vou treinar algumas pessoas, eu falo assim, traz alguém que convive com você. Então eu vou treinar uma jovem adulta, ele está com problema no trabalho, vai trazer a mãe. Ah, o casal jovem, não, então traz o namorado, a esposa e tal. Quando essas pessoas vêm, aí eu tenho não só a pessoa que vai me trazer algum conteúdo, mas o que o outro está enxergando no ambiente. Aí nós começamos um processo de desensibilização disso. Eu fazer pequenas coisas sozinho, mesmo que aquilo para mim seja agoniante. Olha um exemplo, pessoa que nunca fala não para ninguém. Tem Dependente emocional. Dependente emocional. Ela não consegue falar não. Porque ela não consegue desagradar, ela tem medo de desagradar. É isso aí. E geralmente isso originou por quê? Então, tem várias ramificações disso. Vamos lá na primeira infância. Eu tinha necessidade muito grande de validação do meu pai, porque eu não tinha atenção da minha mãe. Minha mãe dava atenção, então meu pai dava um pouquinho, mas eu queria agradar ele demais para eu ter a atenção dele. Então a criança, hoje é muito comum isso, porque os pais estão muito mais focados em tecnologia, em trabalho e tal. Aí a criança tem que fazer tudo. E se ela tem um pai que não sabe pôr o limite, aí ele não coloca. Aí ele vai pegando, não, vem cá, valida tudo que ela faz, tudo você fez isso tudo certinho. A pessoa nunca errou em nada, não corrige e vai só validando. Aí ela entende que só o pai dela entende ela, e só o pai dela vai validar as coisas dela e o resto do mundo tá tudo errado. Por isso que aí você vê que a pessoa não consegue se dar bem no trabalho ou dar bem no relacionamento. Porque aquela outra pessoa conseguiu validar tudo que ela fez. Um metiolate que não arde. Você fala assim, depois que o metiolate começou a não arder, todo mundo faz o que quer. Por quê? Validação das pessoas que as pessoas mais amam. Quanto mais você for próximo da pessoa e mais ela te validar em todos os contextos, aí você acha que todo mundo lá fora é obrigado a fazer isso. As pessoas não vão fazer. Aí você vai ficar voltando sempre ao ninho. Não, então eu sempre preciso daquela pessoa. Gente, virou uma chave aqui. Então aquela pessoa que sempre foi validada. Então, olha só, nem sempre a dependência emocional vem porque o pai ou a mãe não deu atenção. Às vezes deu atenção demais, validou demais e a pessoa cresce com aquela mentalidade que ela precisa de continuar sendo validada pelas outras pessoas lá fora. Sim, com certeza. E aí, quando isso não acontece, é um boom, né? Assim, é uma ferida no peito, porque ela só aprendeu a lidar com a validação e nunca com a rejeição, vamos dizer assim, com a correção. É porque há dependência, então ela criou uma dependência daquilo. O que o pai fez? O pai não colocou limites. Então você vai ver que um dos primeiros tópicos que a gente fala, limites saudáveis. Limites eu coloco no filho, no relacionamento e tal. Meu filho, isso aqui você acertou, mas isso aqui você errou. Isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom e tal. Tem até um livro que a gente até um dia vai falar sobre ele, que é o Mindset, que é um Mindset fixo e construtivo. Esse livro. Ele justamente vai falar isso, da supervalorização de algumas qualificações dos filhos. Então os pais supervalorizam, aí ela entende que aquilo ali me dá um ponto positivo, aí eu não consigo fazer diferente lá fora, porque senão as pessoas não vão me validar igual meu pai e minha mãe validavam. Então não vou ser tão inteligente ou tão especial. Aí eu fico buscando só aquilo que eu já não tenho mais. E eu quero buscar nos relacionamentos também. Gente, o subconsciente é mais perigoso que vocês imaginam. Com certeza. Vamos lá, Alan. O livro traz aqui algumas dicas, né, vamos dizer assim, pra gente começar a romper com esse padrão de comportamento. Lembrando, gente, que não é do dia pra noite. Não. Esse padrão foi construído ao longo da sua vida. Nós somos uma construção. Então, se você hoje, com 34 anos, um exemplo, né, a Uliana hoje com 34 anos, identifica que ela tem um padrão de comportamento que ela é dependente emocional. Gastou 34 anos para esse padrão ser estabelecido. Ele não vai mudar do dia para a noite. Não, com certeza. Né? Precisa ter muita força de vontade, intencionalidade para poder quebrar esses padrões, mas é completamente possível. E aí ele fala aqui algumas dicas. Limites saudáveis. Aprender a estabelecer limites é fundamental. Isso envolve dizer não quando necessário e respeitar os limites dos outros. O que você tem para falar sobre isso? Bom, esse aí é um dos maiores problemas dessa geração, da juventude de hoje. Qual que é o problema? Os pais dão tudo o que eles querem, mas não dão o que eles precisam. E aí eles não tiveram limite, aí eles vão entrar no relacionamento, quando ele começou um relacionamento com uma pessoa que começa a falar não, ele começa a ficar frustrado. Aí essa frustração vai fazer ou se afastar dessa pessoa, ou se a pessoa também não for totalmente saudável, aí começa aquele relacionamento conflituoso, já viu? Não separa, mas também não vive em paz. Sim. Nenhum dos dois ele tem maturidade, porque eu poderia, não, isso aqui eu posso te ajudar, isso aqui eu não posso, vamos fazer diferente. Agora, como que eu faço para resolver isso? Nada abrupto
dar resultado positivo. Então, tudo um se eu processo, entendi né? que eu tenho que pôr limite agora no relacionamento, a pessoa quer que eu esteja, eu já tive casos que eu atendi que o namorado queria que a pessoa atendesse ele todas as vezes, que a namorada queria que o namorado atendesse todas as vezes que ela ligasse, dependente de ser ou não. Então a pessoa trabalha lá numa empresa, não interessa, não me atendeu, então não tinha limite. Mas por que chegou nisso? Porque quando aí já estão casados e ele não pôs limite no namoro, no casamento não vai ter. Ela não pôs limite, né? De dizer que não pode atender nos horários. Ou vice-versa. Eu tenho um caso dos dois. Aí não colocou limite, agora chegou num ponto que o ciúme foi só crescendo, crescendo, crescendo e chegou insuportável. Agora como que nós vamos fazer? Vamos sentar e vamos separar? Não, vamos agora estabelecer limite. De tal hora, não adianta você me ligar porque eu não vou te atender, meu telefone vai ficar desligado. Ponto. Ah, mas eu não aceito, você vai ficar o dia inteiro. Não, então peraí, na hora do almoço eu ligo, aí a gente pode conversar um pouquinho, na hora do lanche eu ligo de novo, depois de 2 horas. Então de tal hora a tal hora eu vou ligar para te atender, para fazer o processo de desintoxicação. Alan, você acha mais difícil falar não, ouvir um não ou dizer um não? Pra mim hoje o mais difícil é ouvir. Falar eu já não tenho mais tanto problema. Então, por mais que seja difícil, não significa que hoje eu não saiba trabalhar com isso, eu sei. Pra mim, antigamente, falar não era muito difícil. Tanto que eu fazia tudo pros outros, mas não fazia pra mim. Como que você conseguiu vencer isso? Porque pra mim hoje, dizer não é mais difícil. Tem que ser pequenos não. Então, como que eu vou fazer esses pequenos não? Olha lá um exemplo. Antigamente, tudo que a pessoa me falava, eu resolvia na hora. Falava assim, então tá. Agora, quando a pessoa me chama para alguma coisa, faz alguma coisa, eu falo assim, vou dar uma olhada na minha agenda e depois eu te falo. Mesmo que na hora eu acho que não tem nada, eu falo, vou olhar na agenda. Porque naquele meio tempo aí eu vou pensar, será que é importante mesmo? Será que essa pessoa não consegue outra pessoa para fazer isso? Olha, será que ela só tá será que ela tá só me usando? E aí, quando eu entendi aquilo, eu falo para ela, consigo ou não consigo? Mesmo que eu consiga imediato, eu não faço imediato. Por quê? Porque eu tô treinando o meu não. Fala assim, eu consigo te atender, mas não amanhã do jeito que você quer. Pode ser depois de amanhã, tal hora. Aí eu mudei o padrão. Aí se a pessoa tiver muita necessidade, só eu posso ajudar, ela vai me esperar. Se ela não tiver, ela já vai arrumar um meio termo e ela vai conseguir resolver o problema dela. Aí depois eu falei, e aí tal? Não, já resolvi, obrigado. Falei, beleza. E aquilo acabou. E aí quando você dá esse tempo, você também analisa se você realmente quer dizer um sim, ou se é o seu padrão de comportamento que está dizendo um sim, só para não desagradar, né? Me lembrei da primeira vez que eu entrei em contato com você. Eu não lembro não, foi muito tempo. Pra marcar uma sessão. E aí eu falei assim, eu preciso de uma sessão com você, urgente. Aí ele me respondeu, pra você, o que é urgente? Já te quebrou, né? Você não lembra disso? Eu não lembro. Gente, o Alan me tratou de todas as formas. Porque eu acho que quem é dependente emocional, não sei se eu tô certa, existe essa relação? A pessoa ela é um pouco controladora também? Pode ser, já são padrões diferentes, mas pode ser. A pessoa pode ser dependente emocional e controladora, ou pode ser distinto. Não é pré-requisito um para o outro. Entendi. Tá, então vamos lá, porque isso aqui não é a minha sessão. Depois eu resolvo meus BOs na sessão, vamos focar aqui no livro. Desapego. O que você fala sobre o desapego? O livro aborda o conceito de desapego emocional. Não significa deixar de amar, mas sim liberar a necessidade de controlar ou salvar alguém. Então, tá vendo? Ela falando de duas. De um desapego emocional, de você desapegar mesmo, deixar que a pessoa, a Bíblia fala, quando você casar, larga sua parentela, pai e mãe pra lá e tal. Porque ela coloca ali que se você não fizer isso, você vai entrar em um relacionamento já com problema. Então, eu tenho que aprender agora que esse processo agora de eu desapegar daquela pessoa e dar valor em mim, no que está agora mais próximo, é essencial para mim ter uma vida 100% feliz. Então, eu tenho que aprender esse processo. Eu não aprendi lá, porque às vezes meu pai e minha mãe é uma pessoa muito apegada. Até hoje tem gente que até o mesmo lugar, corta o cabelo no mesmo lugar, faz tudo no mesmo lugar e tal. E aí se a pessoa mudou alguma coisa, ela quer morrer. Então ela tem muita resistência a pequenas mudanças. Então, se eu quero crescer e desenvolver, eu tenho que entender que tem fases que eu vou ter certos amigos, a outra fase é outra. Então, eu tenho que fazer um desapego de todos esses processos. No final, ela fala o que é mesmo? Esse é o apego e tem outra coisa. Mas sim liberar a necessidade de controlar ou salvar alguém. Salvamento, já é outra coisa. Tem pessoas que acham, a gente fala que é síndrome de Madre Teresa de Calcutá. Que é salvar todo mundo, e salvar não precisa ajudar, precisa... Eu já tive vários pacientes tem uma prima minha que tem essa síndrome. As primas vêm muito, né? A gente vai dando inside, as primas vão aparecendo. Tem uma prima minha que tem essa síndrome aí. O que acontece?
Eu já tive pacientes que eu tive que fazer esse processo com ela. Vamos lá. A pessoa chega e fala assim, nossa, Ana, eu preciso ajudar e tal, mas quem é a pessoa que ela mais precisava ajudar? Ela. Só que como eu não me ajudo, eu não paro para perder, gastar aquele tempo de investimento comigo e eu fico socorrendo todo mundo, aí eu sinto que é como se eu estivesse me socorrendo. Mas na verdade você não está socorrendo nem você nem ninguém. Você está doente. E aí a pessoa começa um processo de desintoxicação. Peraí, como que eu vou parar de socorrer todo mundo? A mesma coisa, de sensibilização. Aí uma vez eu socorro, a outra não. Isso vai fazer você se conectar com pessoas novas e vai fazer você desconectar de pessoas antigas. Porque tem muitas pessoas que estão do seu lado que parecem ser amigas suas, mas não são. Você pode fazer um teste. Um exemplo, toda vez que a fulana precisa de mim, eu sirvo ela. Então tá, aí um dia ela precisa de mim. Eu posso servir ela, mas eu vou fazer um teste. Falar, infelizmente eu não vou poder te atender. Tá, tem que ser corajoso pra fazer esse teste, hein? Eu já tive paciente que perdeu a amizade de mais de 30 anos. A gente vai perceber, né, quando a gente realmente é amado ou útil, né? É difícil que às vezes a gente não percebe isso. Por isso que quando a gente tá com a começa... ligada, realmente. Olha lá um exemplo, você tá com falta, eu tô com falta de tempo. Hoje a nossa matéria-prima primordial é tempo. Sim. Eu tô com falta de tempo e eu sou a pessoa que socorre todo mundo, faz tudo. Então peraí, deixa eu dar uma prioridade pra mim. Vou colocar agora uma meta durante 2 meses. Eu não vou mais ficar servindo as pessoas e socorrendo ninguém. Então, nesses 2 meses eu tirei para um processo meu de autocuidado, de autoconhecimento e de crescimento. Nesse tempo, todo mundo que apareceu falou, ó, nesse mês eu não posso te ajudar porque eu estou num processo aí que eu estou em imersão para me resolver as minhas coisas. Se a pessoa questionar ou se afastar, significa que ela nunca foi sua amiga e que ela só estava ali para te usar. Aí você vai selecionar quem é realmente que você precisa do seu lado. Isso é muito poderoso. São e também a forma como as pessoas reagem ao nosso não, né? Reagem aos nossos limites. Às vezes a pessoa não se desvincula totalmente, mas diante de um limite que você estabelece, de um não que você dá, a resposta que ela te dá, nos dá pistas também, né? De qual que é a intenção que ela tem com essa amizade, de como ela nos enxerga, se é como pessoas, né? Ou se é como utilidades. Você concorda com isso? Em um único episódio, não. Mas se for episódios consequentes, sim. Porque às vezes o dia da pessoa não tá legal, a pessoa não tá legal por causa de momentos e tal. Então, aquele não, pra ela ficou meio chateada, mas depois ela teve um tempo, ela absorveu, falou, não, Liana tava certa, ela falou não e tal e tal. Aí ela se recompõe. Então a gente às vezes precisa desse tempo pra recompor. Então não fazemos análise de episódios isolados. Mas aí teve alguns episódios, a pessoa tem o mesmo padrão, né? Aí pronto, aí você já entendeu isso. Mas isso tem que ter um alto nível de consciência para não cair em armadilha. Perfeito. Agora, isso daqui é extremamente necessário, né? Comunicação aberta. O livro destaca a importância de uma comunicação honesta e aberta em relacionamentos. Alan, como isso daqui é difícil de existir? E você acha que a dependência emocional dificulta ainda mais a comunicação aberta? Dificulta, porque e o medo de não agradar? Aí a pessoa faz alguma coisa, aí você tem medo de não agradar. Quer ver um exemplo? Tem muitas mulheres... Por que eu falo mulheres? Porque eu cuido de muitas mulheres. Sim. Tem muitas mulheres que vivem relacionamento aparentemente saudável, mas na intimidade não está saudável. Por que não está saudável? Porque com medo de desagradar, aí a pessoa acaba cedendo, fazendo coisa que é contra os princípios dela, contra as vontades dela e tal, para agradar o outro. Aí ela acaba o quê? Rompendo com os princípios e acaba se sentindo mal justamente porque ela tem medo de não agradar a pessoa e a pessoa fazer uma ruptura. Então ela não tem uma comunicação. Eu falo assim, a primeira coisa é sentar e conversar abertamente. Ah, mas a pessoa faz isso. Ela não está errada, porque ela já adquiriu um padrão lá no namoro. Agora, se você tiver uma comunicação e falar assim, ó, meu amor, tá tudo bem, tá tudo legal, mas isso não tá bom, eu não gosto disso, não gosto que você faça isso. Olha, gente, já aconteceu comigo de algumas brincadeiras que eu fazia em festa, evento que eu não tô nem aí, falava alguma coisa que tinha falado, ó, não gosto disso, você já falou isso em 2 vezes, eu não gosto, você fala isso. Aí nunca mais eu falei, porque eu entendi que... Mas se ela não fala, eu ia continuar repetindo e achar que aquilo tava tudo normal pra ela. Só que ela falou assim, eu não gosto, você fala isso, não gosto, você brinca com isso, tal. Então pronto. Tá vendo? Foi uma comunicação aberta. Se ela não faz, eu ia repetir o padrão. Mas por que ela fez? Ferindo ela. Continuar ferindo. Mas ela teve o quê? Uma comunicação aberta. Então tudo que não tá legal no relacionamento, seja você com um parente, seja com um amigo, seja no trabalho, você tem que ir lá conversar com a pessoa para poder ela entender o que você tá sentindo, porque você é uma pessoa adulta. Mas vamos pôr isso, se a gente for pôr em porcentagem hoje, das pessoas que eu já atendi em clínica, uns 10% tem essa comunicação aberta. Consegue conversar sobre aquilo que machuca, que não tá bem, que não tá legal.
E aí aqui, acho que é um passo a passo, né, Alan? Porque olha só, para a pessoa se comunicar abertamente, para ela estabelecer limites saudáveis, né? Para ela ter essa aceitação, esse amor próprio, ela precisa se autoconhecer. Precisa. Porque como é que ela vai comunicar algo que nem ela sabe, o que é importante para ela, o que dói nela, o que não dói. E às vezes a pessoa é tão dependente emocional, que ela tá tão motivada em fazer tudo pelo outro, que ela não sabe nada de si mesma. Você concorda? Plenamente. Ela não sabe quais são os valores dela, ela não sabe quais são os princípios que regem a vida dela, aquilo que deixa ela feliz, aquilo que deixa ela bem, aquilo que deixa ela mal. E aí ela não vai conseguir estabelecer limites, porque ela não conhece os próprios limites. Ela é tão dependente emocional, ela vive tanto em função de agradar o outro, que ela não sabe nada sobre si mesma. Correto. Então, tudo começa com o autoconhecimento, né? Sim. Toda vez que você tiver um desconforto, então tem um desconforto no relacionamento, eu tenho um desconforto no trabalho, eu tô me sentindo bem, é porque algo em mim está acendendo um alerta. Aí o que eu preciso? Buscar ajuda, buscar um profissional, saber o que está acontecendo para me estar bem comigo. Se eu estiver bem comigo, eu posso estar bem com o outro. Agora, parte do princípio que hoje a maioria não está bem com eles, não busca ajuda, não busca auxílio e vai levando. Tipo, não, vai melhorar. Quando o filho nascer vai melhorar, quando isso acontecer vai melhorar. Porque a gente tem problema financeiro, e vai pondo um monte de desculpa, mas a única coisa que está faltando ali é autoconhecimento. Para mim poder entender o que realmente me faz bem, o que não me faz bem, para mim poder entrar em um outro nível, que a gente fala que é o nível de maturidade emocional. E aí quando você entra nessa jornada de autoconhecimento, tem coisas que você vai identificar que não te fazem bem, que só o fato de você identificar, aquilo deixa de te incomodar. E tem outras que não, que realmente te incomodam e que você vai evitar aquela situação. Enfim, eu acho que o autoconhecimento nos ajuda a não descartar relacionamentos que a gente não precisaria de descartar, né? E também não aceitar coisas que a gente não precisaria de aceitar. Vamos lá, vou trazer aqui algumas frases, né, que estão ali no livro e você traz o seu Tem uma coisa importante, parecer. nós passamos ela, aceitação. Essa terceiro item. Sim. Por que ele é muito importante? As pessoas pensam que eu tenho que aceitar que eu não posso mudar todo mundo. As pessoas chegam na clínica querendo mudar os outros. Eu quero mudar porque meu marido é isso, fulano é isso, minha mãe é aquilo e tal. Aí onde entra o viés que todo mundo está indo de afastar das pessoas tóxicas, das pessoas assim, porque a pessoa não muda, a pessoa não melhora, mas peraí, você mudou? Não. E você melhorou? Não. Então por que você quer o outro melhor se você não mudou e não melhorou? Você tem algo que o outro não tem, porque você tem consciência. Se você que está falando para mim, que está com esse problema, que fulano é isso, fulano é aquilo, então você já tem consciência que ele é tudo isso. Agora você não tem consciência do que você é. Então, se eu não conseguir mudar as minhas atitudes, as minhas ações perante o que acontece, por que eu quero que os outros mudem? Não adianta os outros mudar, os outros podem mudar. Tanto que eu falo assim, então tá, você acha que você precisa que o seu marido muda nisso, 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 para você estar bem. Se ele mudar em tudo isso, ele não vai ficar casado com você. Eita! Aí gerou um problema, né? Por quê? Porque a pessoa muda, aí ele vai estabelecer um padrão muito alto e você não está nesse padrão elevado, você cobra o outro. Olha que poderoso esse insight, então, hein? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que primeiro, quando eu enxergar defeito no outro, eu tenho que começar a enxergar os meus, quais são os meus, eu melhoro todos os meus para depois eu apontar o outro. E eu já vi várias vezes acontecer isso na clínica. Não, na maioria das vezes acontece isso, né? Porque é muito mais fácil apontar o erro do outro do que... A Bíblia fala, né? Para de tirar o cisco do olho do seu irmão e tira o tronco que está no seu. Mas sabe o que acontece? Fantástico. Que quando a pessoa começa a mudar esse padrão e tal, a outra pessoa que ela era apaixonada e morria por causa dela, já não é mais tão significante. Aí a pessoa se tornou insignificante. Por quê? Porque ela se tornou um padrão muito mais alto e o outro não quis acompanhar. Como o outro não acompanhou esse padrão, aí a pessoa, se não quiser mais estar, ela não tem mais problema com isso. Aí já tem uma desconexão. Ou a outra pessoa, já aconteceu também, da outra pessoa me procurar, falou, nossa, Ana, como que a pessoa mudou tanto, eu também quero mudar e tal, minha mulher mudou demais, ela tá assim, assim, eu também quero mudar, ok, vamos junto. E aí ele começou a mudar também, os dois ficaram disputando, nossa, fulano tá melhor que eu, não, fulano cresceu mais que eu. Cara, foi muito bonito se ver. Pena que os dois não continuou e depois voltou no mesmo estágio. Mas se os dois querem, os dois crescem, os dois amadurecem, você vai ver muito disso falando o Paulo Vieira e a esposa dele. Ele fala do desenvolvimento que os dois tiveram no decorrer do tempo. Isso é um desenvolvimento o quê? Estruturado. Então, tenha consciência, se algo não está batendo no meu relacionamento, na minha vida, pode ser que o problema não seja o outro e sim eu. Então, aceita que se o outro tiver problema, você não vai conseguir mudar ele. O Augusto Cury fala muito isso. Nós temos poder de mudar o outro.
para pior, nunca para melhor. Olha só. Falou que a única forma da gente mudar o outro é para pior. Perfeito. Então vamos lá para as frases agora. A codependência é como uma dança, um padrão de comportamento que se repete com cada pessoa desempenhando o seu papel. A gente já falou, né? Uhum. É um ciclo, né? É um ciclo. Um codependente gera o outro, que vai gerando o outro, tudo para alimentar os egos ali dos dependentes emocionais. Na verdade é tudo inconsciente. Então as pessoas não sabem, segue. Aí eu fico com dó dos pais, porque os pais querem o quê? Que os filhos tenham sucesso. Mas aí se eu criei um filho onde eu deixei ele totalmente dependente e não consegui dar para ele aquilo que ele precisava, fazer essa castração para ele crescer, ele não vai conseguir ser. Quando as pessoas chegam na clínica, por exemplo, eu tive um exemplo de uma família que chegou, que a menina era o centro da família todinho. Eu falei, tira ela desse local. Quando eu falei para tirar a menina desse local, eu falei, mas ela é problemática. Não, vocês todos são. Ela não, ela foi uma vítima de vocês. Aí a pessoa falou assim, mas eu falei, quem precisa? Mas é psicoterapia. Não, você e os adultos da casa precisam, ela não. Porque ela tá só repetindo o que vocês fizeram com ela. Aí a pessoa nunca mais veio, ficou com raiva. Mas é por quê? Porque não conseguiu identificar isso. Tudo inconsciente, né? Tudo inconsciente. Vamos lá. A verdadeira liberdade começa quando nos libertamos das expectativas dos outros. Vamos encerrar com essa, Alan. Então, vamos tentar. A pessoa dependente emocional, ela é uma pessoa que está sempre dependendo da expectativa está sempre colocando expectativa no outro? Sempre, porque... Ou está sempre dependendo, tentando atender a expectativa do outro? Tem duas coisas. Tem a questão também da falta dela de amor próprio. Como ela ficou muito dependente do outro, da validação e tal, de tudo, então ela entende que ela tem que fazer, ela tem que agradar. Aí o amor próprio, o nível de amor próprio fica muito baixo. E aí ela aceita qualquer migalha que vem do outro. Aí aquela migalha tá indo bem, até que o outro para de dar até migalha. Ela começa a se sentir muito mal. Então ela gera o quê? Eu costumo falar que as pessoas se apaixonam por avatar. Ela cria um personagem, acha que a pessoa é maravilhosa, aí ela cria um design da pessoa, que a pessoa vai ser isso, ela cria um futuro, e depois a pessoa não é... Aí ela descobre que a pessoa não é nada daquilo, aí a pessoa vem... Mas ela tá presa naquele avatar. Tá presa naquele avatar. Ela fala assim, não, a pessoa... O que é isso? É eu não enxergar a realidade. E por que eu não enxerguei? Por causa do meu apego, da minha dependência emocional. Então eu fui só para um lado. Então existe estudo que quando você tem atração, desejo, quer estar com uma pessoa, você esconde todos os defeitos e vê só as qualidades. Então já foi provado isso. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso gerar uma coisa... O que nós queremos aqui com esse programa? Gerar consciência nas pessoas. Sim. Então, se eu, por acaso, tenho uma dependência ou codependência, ou com mãe, com pai, com namorado, ou com alguém, e eu preciso da validação dos outros, e o meu nível de amor próprio é baixo, porque eu prefiro ficar agradando o outro do que cuidando de mim, significa que eu estou doente, e pessoas doentes só atraem pessoas doentes. Aí eu falo assim... Eita, isso é muito verdade. Como eu não vou atrair uma pessoa saudável, eu vou atrair, às vezes, doenças diferentes em níveis de doença diferentes. O problema é que eu quero ser feliz. Então, se eu quero ser feliz, se eu quero me libertar, então tem algo errado. Deixa eu identificar o meu padrão. Se o meu padrão for dependência ou codependência, lendo esse livro, ele vai dar muitos insights, porque ela traz vários casos clínicos, ela traz pessoas, histórias reais de pessoas que eram dependente e codependente e que de alguma forma conseguiram superar isso. Teve vários pacientes meus que falaram, doutora Alan, você não tem noção quanto esse livro me ajudou a superar uma dependência emocional ou uma codependência. Perfeito, perfeito. Podemos encerrar? Podemos. Quer trazer mais alguma coisa? Fechou. Então, olha, gente, muitas pessoas são dependentes emocionais. Existem vários níveis, existem diferentes formas disso se manifestar no seu comportamento. Acredito que o Dr. Alan deixou pílulas muito importantes para você identificar se você é um dependente emocional e para você começar a se libertar desse padrão. Sim. Se você identificou, não perde mais tempo, né? Se precisar de ajuda, procure ajuda, né? O Dr. Alan é aí uma opção de um terapeuta para você procurar, que já me ajuda com isso, ajuda várias outras pessoas. E uma consciência adquirida tem que sempre vir seguida de um plano de ação para mudar aquele comportamento tóxico, destrutivo que você identificou. Com certeza. E esse é o nosso objetivo aqui, que você identifique aquilo que tem impedido a sua felicidade, mas que ao mesmo tempo você se posicione para viver a vida plena que Deus tem para você. Certo? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. A foto.